Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o que são essas birras. Afinal de contas, o que é a birra? Antes de mais nada, é importante a gente entender que as birras, ou também chamados de maus comportamentos, são formas de a criança tentar nos comunicar o que ela está sentindo ou tentar nos dizer que algo não está legal com ela. E é por isso que esses maus comportamentos, eles são muito comuns em crianças pequenininhas, na faixa de 1 ano e meio a 3, 4 aninhos, ou também com crianças que apresentam dificuldades de comunicação. Porque como elas não conseguem nos falar, né, nos contar o que elas realmente estão sentindo, o que está incomodando elas tendem a expressar tudo isso através do seu comportamento. E muitas vezes é visto como um comportamento ruim, como uma birra, como um mau comportamento mesmo. Porque geralmente, quando a criança ela quer expressar muitas dessas coisas, na verdade, ela está tentando nos dizer que algo não está legal ali dentro. Então, é como se fosse um pedido de socorro para a gente, né? É por isso que, por exemplo, é muito comum, e eu vejo isso bastante em alguns dos atendimentos que eu faço, de crianças que elas têm dificuldade de comunicação, né? Principalmente crianças que não são verbais, né? Que não conseguem falar, terem mais maus comportamentos, mais birras do que as crianças que sabem falar. Porque essas crianças, como elas têm essa dificuldade de fala, elas acabam tentando mostrar quando elas não estão se sentindo bem através de alguma atitude. E é por isso que às vezes elas se mordem, às vezes elas estão muito irritadas, elas se batem, ou às vezes elas agridem a gente. E daí a gente precisa, nesse momento, tentar entender o que está por trás desse comportamento dela. Por que ela está agindo daquela forma? E a partir do momento que a gente tem esse olhar para este comportamento da criança, a gente começa a ter um olhar diferente também para a criança. Mas o que é importante neste momento a gente entender, então? Que as birras, elas não são formas de manipular a gente, que as birras, elas não são comportamentos para nos irritar ou que a criança está fazendo de propósito. É importante a gente entender que elas são meios de comunicação, são formas que a criança encontrou de expressar aquela desregulação emocional, aquela coisa ruim que ela está sentindo ali dentro dela, mas que ela não consegue falar pra gente verbalmente, por isso ela nos transmite através desses comportamentos e que são, na verdade, pedidos de socorro. Então, a gente entendendo isso agora, é importante a gente entender por que e como elas ocorrem. Então, eu te espero na nossa próxima aula. Beijos e até mais!